Alunos, espero que todos vocês estejam bem. A nossa videoaula de hoje tem como tema a Primeira Guerra Mundial, capítulo 3, da página 58 a 69 do nosso livro didático. É uma observação. O capítulo 3, ele aborda dois temas, a Primeira Guerra e a Revolução Russa. Na aula de hoje, vamos trabalhar só com a Primeira Guerra Mundial. Antes de abordar o assunto em estudo, vou comentar e fazer a correção das questões da aula anterior. As questões 1 a 5 da página 54. Questão 1. Cite 3 determinações da primeira Constituição Republicana de 1891. Da República Federativa do Brasil. Algumas determinações que vocês devem ter destacado. A separação entre o Estado e a Igreja, o processo de laicização, os interesses do Estado agora estão desassociados dos interesses da Igreja, a questão da divisão dos 3 poderes, o Estado brasileiro regido por 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, o federalismo, por isso que é República Federativa do Brasil, o federalismo instituiu mais autonomia para os estados, tanto a autonomia econômica como a autonomia política. Instituiu as eleições diretas, voto universal para os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Questão 2. Qual era o posicionamento da Constituição de 1891 em relação aos povos indígenas? O documento não citou os povos indígenas. Isso leva a que os povos indígenas, por a Constituição, por a nossa primeira Constituição republicana, não era visto como cidadão de direitos e deveres. Ficaram excluídos. Questão 3. Explica o que é o voto de Cabresto. O voto de Cabresto foi um meio das elites oligárquicas controlar o resultado das eleições para garantir que aqueles mesmos grupos políticos se mantivessem no poder. Vocês podem também ter colocado o voto controlado pelos coronéis, o voto forçado, que as pessoas, em alguns casos, eram obrigadas a votar no candidato que o coronel mandasse. Esse é o voto de Cabresto. Questão 4. Por que o governo republicano investiu na imigração dos europeus? O governo republicano vai investir na imigração dos europeus justamente para atender os anseios de grande parte da elite brasileira que defendia a imigração. E só destacando aí que existiu nesse período também um movimento de embranquecer o Brasil. Por quê? Nós estamos aí no final do século XIX, início do século XX. Nós somos um povo miscigenado. Boa parte da população brasileira nesse período era composta de quê? De ex-escravos e descendentes dos escravos. Então, por conta disso, as contribuições que vinham dos povos africanos que chegaram aqui no Brasil como escravizados, elas foram tidas como inferior. Então era preciso que viesse os imigrantes para o Brasil, para que o Brasil passasse pelo processo de embranquecimento. Isso é uma questão vamos dizer assim, de uma exclusão social e também uma questão do preconceito. Isso se explica porque, até o governo, ele vai mandar ajuda para que esses imigrantes viessem para o Brasil, e se tem mais, era específico, italianos, alemães, que eram povos de pele
clara. A questão 5. Quais eram os principais meios de organização do operariado brasileiro no início do século XX? Que nós não vimos, mas que vocês tiverem a oportunidade de ler, que é muito importante, que junto também das revoltas sociais na Primeira República estão também o que? A greve de 1917. Que a greve geral de 1917 vai marcar, por quê? Porque vai ser uma greve formada, coletiva de vários trabalhadores. E que o operariado brasileiro, ele vai se formar no Brasil a partir de ligas de resistência, ligas operárias, que deram origem aos primeiros sindicatos do Brasil. Que os primeiros sindicatos do Brasil, eles vão receber a contribuição, eles vão estar inspirados nos ideais dos italianos anarquistas. Retomando agora para o nosso tema, a Primeira Guerra Mundial é classificada como o maior conflito do século XX. É a chamada Grande Guerra ou Guerra Total. E o período, quando começou? Em 1914 a 1918. Agora, antes de a gente ver o desenrolar deste grande conflito, vamos ver os antecedentes, os motivos que levaram a eclodir essa guerra, a Grande Guerra, o que estava acontecendo no mundo e que isso resultou, com a guerra dessa proporção, o que trouxe, qual o resultado, as consequências antecedentes da guerra. É bom que a gente diga que teve um processo aí de a disputa imperialista, o imperialismo entre as grandes potências capitalistas europeias. Essas grandes potências capitalistas europeias, destacando aí a Inglaterra, a França, entre outras, elas vão, voltar os seus interesses econômicos para as regiões da África, da Ásia. É aí o chamado processo de neocolonialismo. Neocolonialismo quer dizer o quê? A nova colonização. E que por esse neocolonialismo, essas grandes potências capitalistas vão dividir o continente africano e asiático entre si, chamadas colônias. E também algumas partes da América Latina. E em busca de quê? Essas grandes potências, a partilha da África, da Ásia e algumas regiões da América Latina, em busca de quê? De matérias-primas, mercado consumidor e também de mão de obra barata. Matérias-primas por quê? Porque nesse período também vai surgir o quê? O grande desenvolvimento industrial. Esses grandes potências, esses grandes países vamos dizer assim, ter um desenvolvimento muito grande, principalmente na indústria. Lembre que aí com o período também da segunda revolução industrial, os países se industrializando cada vez mais, era preciso que tivesse o quê? Matérias-primas para investir nas suas indústrias, e pessoas para consumir, mercados consumidores. E pessoas, assim como pessoas para consumir, pessoas também para trabalhar, mão de obra barata. Por isso que aí essas potências vão se voltar para dominar colônias na África e na Ásia e também na América Latina. Isso vai gerar entre essas grandes potências, esses países europeus, o quê? Disputas territoriais. Porque é bom que se diga o quê? Desde que o mundo é mundo, que os povos guerreiam entre si, as questões de terra estão presentes. E na Primeira Guerra Mundial também.
tem a questão também da Alemanha. A Alemanha, após a unificação da Alemanha, que sua unificação vai acontecer entre 1870 e 1871, ela ganha um desenvolvimento industrial rápido, né? Tanto o desenvolvimento industrial como o desenvolvimento também político, e entra também na disputa para adquirir colônias. E esse desenvolvimento industrial, né, tão rápido da Alemanha, que vai cada vez mais a sua economia se fortalece, se desenvolve, isso começa a incomodar, principalmente a incomodar quem? Qual país? Qual potência? A Inglaterra, porque é bom que a gente que se diga que nesse período, no advento da Grande Guerra, a Inglaterra, qual país era considerada a grande potência econômica do mundo? A Inglaterra. Tanto que quem ditava as regras da economia para o mundo era a Inglaterra. Estava concentrado o quê? Na Europa. E com a unificação da Alemanha, a Alemanha também vai entrar aí no cenário da disputar, ter o seu desenvolvimento industrial rapidamente. Com isso também, junto ao desenvolvimento industrial, a produção industrial, surge o quê? O desenvolvimento tecnológico, vários inventos tecnológicos vão surgir, vão ser criados, e que isso começa a incomodar. A Inglaterra se sente ameaçada pelo poder que a Alemanha estava tendo. E isso vai contribuir também para que acontecesse a Primeira Guerra. Vocês façam, eu chamo a atenção para que vocês façam no nosso livro didático a leitura das páginas 60 até a 63. Tem termos aí importantes para que vocês entendam melhor o nosso assunto. Também, já falamos da questão da unificação da Alemanha, aí vai surgir o que? O pan-germanismo. O que foi o pan-germanismo? Foi a ideia de unir, né, de fazer os povos germânicos e unir os povos germânicos em um grande império, mas que esse império era um grande império o quê? Alemão. Assim também como o pan-eslavismo, era a união dos povos eslavos, liderados por quem? Pelo Império Russo. E é bom que se diga também que surge aí a região balcânica. A região balcânica, a Península Balcânica, ela está localizada no sudeste da Europa. E era uma região formada por vários países, como a Bósnia, a Sérvia, a Grécia, entre outros, e povos de várias etnias, que isso contribui também para os antecedentes da Primeira Grande Guerra. Junto a isso, temos também, a gente destaca também a questão do revanchismo. O revanchismo, que é considerado o revanchismo francês. No processo de unificação da Alemanha, que antes era chamada Prússia, vai acontecer a Guerra Franco-Prussiana, a guerra entre a França e a Alemanha. E nesta guerra, a Alemanha sai vitoriosa e conquista os territórios da Alsácia e Lorena, que antes pertencia à França. E isso vai resultar em quê? Num sentimento de quê? De vingança do povo francês para com o povo alemão. É esse sentimento de revanche, de revanchismo, de ódio, né? Que os franceses eles não se conformavam
de ter perdido a região da Alsácia e Lorena para a Alemanha. E por que essa região era tão importante? Porque era uma região rica em minérios. A gente já periodizou a Primeira Grande Guerra, vai eclodir em 1914, termina em 1918, mas nesse processo aí que antecedeu, acontecimentos, né, os antecedentes da guerra, vai surgir aí esse país, a questão da chamada paz armada. Paz armada, e o que vem a ser isso? Embora esses países não tivessem guerra, o conflito ainda não tinha iniciado, como alguns historiadores chamam o acender do fósforo, esses países também com desenvolvimento industrial muito grande, desenvolvimento tecnológico muito grande, eles começam a investir, a desenvolver o quê? A indústria bélica. O que é isso, a indústria bélica? Indústria para os artefatos de guerra. Que é bom que se diga que na Primeira Grande Guerra, o que se tinha de mais moderno na tecnologia foi usada para a destruição das vidas. Se usou os inventos, né, mais modernos da guerra, que trazem aí quem? Os gases venenosos como o gás laranja, o gás mostarda, o lança-chamas, os tanques de guerra, os aviões, né, os bombardeios aéreos. Então, nesse período, esse desenvolvimento, tanto militar, de investir no exército, existir na formação dos soldados, como na indústria bélica, é o chamado período de paz armada. Não se tinha guerra, mas esses países, essas grandes potências, estavam investindo na indústria bélica e investindo também nos seus exércitos. Junto a isso, a gente vê que esse desenvolvimento todo, tecnológico, industrial, acontece a expressão da chamada Belle Époque, ou Bela Época, que foi um período de muito desenvolvimento na Europa e que repercutiu em várias partes do mundo. As pessoas começaram a consumir, vai se investir aí, vai ser criada aí vários inventos, como a energia elétrica, o avião, o automóvel. As pessoas consumem cada vez mais, principalmente aí vai surgir vários inventos na área da indústria química, da indústria da tecnologia, como os eletrodomésticos, geladeira, televisão, o cinema ganha força. E isso tudo, né, a população, o povo, como diz assim, o povo cada vez mais feliz, com que esses momentos de ouro não fossem acabar. Isso contribui também para acelerar o desenvolvimento industrial dessas grandes potências. No desenrolar daí surge o quê? De acordo com seus interesses, porque sempre, hora e outra, esses países estavam se engalfinhando, vai surgir a chamada política de alianças. Política de alianças é o quê? Os países, eles vão estar divididos, né? Vão se formar dois blocos, eles vão estar divididos de acordo com seus interesses. Que desses dois blocos surge o quê? E das rivalidades dessas grandes potências, os dois blocos que se formam, que vocês se atentem aí, destacando aí. A Tríplice Aliança, que também é conhecida como Potências Centrais, que era formada por quem? Por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, por isso que diz Aliança Alemanha, e tinha também outros países, né? Isso, e a Tríplice Entente, que era formada pela quais potência? Inglaterra, França e Rússia. Então, esses dois blocos da política de aliança, quando o confronto armado acontece, então esses países já tinham seus lados. Estava cada um no seu lado, de acordo com seus interesses.
nós vimos os antecedentes, não é, o que estava acontecendo no contexto do pré-guerra, os antecedentes da guerra. Aí nós vamos ver o que o estopim. O estopim é considerado o acender do fósforo, um motivo para que esses povos realmente se assassinassem. Agora nós vamos guerrear um com o outro, que estavam um barril, a Europa era um barril de pólvora. A qualquer momento iria eclodir esse confronto, esse conflito. Então o estopim, o motivo que dá início à Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, como ficou conhecida, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Ele era o herdeiro do trono austro-húngaro, na cidade de Sarajevo. Ele vai visitar Sarajevo e vai passear, dar um passeio em carro aberto e vai ser assassinado por um estudante, Gavrilo Príncipe, que era membro de uma organização chamada Mão Negra. E aí vai se declarar a guerra, se inicia o confronto armado. A guerra está iniciada. Isso se deu em 28 de junho de 1914. Com o confronto propriamente dito, a Grande Guerra vai estar dividida em 3 fases. Primeira fase é a fase de movimento, a fase que vai se chamar Guerra de Movimento, que vai ser a fase aí localizada na Europa Ocidental, e que o objetivo da Alemanha era chegar até Paris, não é? Isso aí mais ou menos em 1914. A segunda fase, a Guerra de Trincheiras, que foi o período mais longo e que, vamos dizer assim, o período onde se teve mais destruição de vidas humanas. O que eram as trincheiras? As trincheiras eram buracos cavados no chão que formavam verdadeiros enormes túneis. Acredita que se tinha até mais de 3 metros. E que nesses buracos, eles tinham que estar na altura que desse, por quê? Para uma pessoa entrar e se proteger. Os soldados ficavam lá dentro. E por que foram os horrores da guerra das trincheiras? Que vocês também leiam aí, eu deixo como sugestão que vocês leiam a leitura mais atenta, as páginas 64 e 65 do livro didático. Além do confronto, né, que se formavam esses buracos, né, no chão, que eram enormes, quilométricos, e que de um lado tinha o adversário, do outro, e que os soldados se confrontavam entre si, tá? E eles se protegiam dentro, porque as trincheiras eram consideradas como lugares insalubres. O que é isso? Lugares doentios. Se tinha o quê? Como eram buracos, se chovia o quê? Ia ter o quê dentro? Água. Muitas vezes os soldados, né? Os aviões que iam abastecer as fronteiras demoravam, e eles não tinham uma boa alimentação. Muitas vezes faltava comida. Os soldados que morriam, eles não eram enterrados, eles ficavam ali nas trincheiras e em estado de quê? De decomposição. Se dava ratos, então tudo isso contribuiu também para que vários soldados morressem. Além do confronto armado, existia toda uma questão de falta de higiene dentro das trincheiras, que contribuiu para a morte de vários soldados. Então as trincheiras aí eram valas, ou seja, buracos escavados no chão, com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão, soldados sujeitos à fome, ao frio, ao medo dos bombardeios e o medo também de contrair várias doenças.
duas questões muito importantes do desenrolar da Primeira Grande Guerra. A entrada dos Estados Unidos no confronto propriamente dito e a saída da Rússia da guerra. Lembrando que os Estados Unidos, o palco da guerra, o palco da guerra foi em qual continente? A Europa. Mas, o palco da guerra aconteceu na Europa, envolvendo as grandes potências capitalistas europeias, mas também vai influenciar o mundo inteiro. Por isso que anos depois ela recebe o nome de Primeira Guerra Mundial. E ela só recebe esse nome de Primeira Guerra Mundial após a Segunda Guerra. A Primeira e a Segunda Guerra. Que a Segunda Guerra acontece em 1939 até 1945. Então, os Estados Unidos, mesmo que indiretamente, quando vai eclodir o conflito armado, mas os Estados Unidos estava ao ldo da Entente, que foi enquanto esses países estavam em guerra, não tinha como desenvolver as questões da indústria, parou. A indústria não vai ter todo o desenvolvimento industrial que se tinha, porque os olhos estavam voltados para quê? Para o conflito, para a guerra, as pessoas estavam sendo convocadas para a guerra. E enquanto esses países da Tríplice Entente estavam guerreando em guerra, aos Estados Unidos fornecia a esses países o quê? Os produtos industrializados, alimentos, produtos bélicos, os artefatos bélicos. Então, tinha todo o interesse dos Estados Unidos, interesse do quê? Econômico. Se pensava, logo quando se iniciou a Grande Guerra, que a guerra ia ser rápida. A guerra começa em junho e se tinha que em dezembro a guerra já tinha terminado. Até a expectativa de todos os soldados era o quê? Que no Natal a guerra já tinha acabado, mas não foi, se passaram 4 anos. E os Estados Unidos também, além dos Estados Unidos, vender os produtos industriais para a Inglaterra, abastecer a Tríplice Entente com alimentos, produtos bélicos e outros produtos industriais, também começou a emprestar dinheiro para que fosse investido na questão da guerra, na questão da destruição. Mas como a guerra demorou muito, os Estados Unidos estavam preocupados se realmente numa guerra os países ficam o quê? A economia fica fragilizada. Além das perdas humanas, também a economia desses países era afetada. Os Estados Unidos temendo que os países não pagassem, desse o calote, o dinheiro que eles tinham emprestado, e temendo também que a Alemanha vencesse a guerra, os Estados Unidos, após navios mercantes norte-americanos ser afundados por submarinos alemães, era todo um pretexto que os Estados Unidos queriam para entrar no confronto propriamente dito. Então, após a Alemanha ter afundado navios mercantis norte-americanos, os Estados Unidos, pronto, agora a gente entra na guerra. Então, os Estados Unidos entram aí na Primeira Grande Guerra em 1917. A Rússia sai da guerra em 1917, por quê? Porque a Rússia estava passando por problemas, questões que nesse período aí, 1917, vai surgir na Rússia o quê? A Revolução Russa, a revolução conhecida como Revolução Socialista Russa. A Rússia assina o Tratado de Paz com a Alemanha em março de 1918 e sai da Primeira Grande Guerra. É bom também que a gente destaque que o nosso país, o Brasil, ele participa da Primeira Grande Guerra, mas é bom que se diga que o Brasil não participa diretamente do confronto armado, mandando soldados para o campo de batalha, para as trincheiras, não.
A participação do Brasil vai ser como mandar medicamentos, mandar médicos, e também ele vai patrulhar a costa sul do Oceano Atlântico, vai vigiar, né? Isso porque também navios, né, submarinos alemães afundam navios mercantis brasileiros. Isso aí é o pretexto que o Brasil entra, né, tem essa participação na Grande Guerra, a partir também de 1917. São essas questões que eu queria destacar, e que vocês leiam também que nesse período que a gente destaca mulheres na Primeira Guerra Mundial. Muitas mulheres vão para, não é, os campos de batalha, mas a participação delas vai ser como enfermeira, como motorista, como cozinheira, mas isso é importante. E a gente pode destacar também que enquanto os homens estavam em guerra, as mulheres começam a exercer profissões que antes eram destinadas ao quê? Aos homens. E isso vai ser importante, vai marcar o quê? A questão do empoderamento feminino. A mulher, né, ser considerada como um sexo tão capaz quanto o sexo masculino, o seu papel dentro da sociedade. A Primeira Guerra Mundial serve também isso. Claro que isso a partir da luta das mulheres pela questão da igualdade de gênero. A participação das mulheres, ela vai ocupar, muitas mulheres com seus maridos fora em guerra, elas assumem a posição de chefe de família, de ser responsável pela sobrevivência da sua família. Então ela deixa lá, ela deixa o trabalho doméstico e agora vai para o trabalho aonde? Fora de casa, trabalho nas indústrias, começa a exercer profissões que antes só estavam destinadas aos homens. E vamos ver aí, que finalzinho da guerra. A guerra já estava chegando ao fim, né? Os países centrais estavam perdendo a batalha. Com a entrada dos Estados Unidos, vai fortalecer a Tríplice Entente, os países aliados. E isso vai contribuir para que os países da Tríplice Entente saiam vitoriosos do grande conflito. Então, a guerra termina em 11 de novembro de 1918. As potências centrais se rendem. As potências centrais eram a Tríplice Aliança e assinam o armistício, o acordo que suspende uma guerra. E após aí vai surgir o quê? O chamado famoso Tratado de Versalhes, que tinha representantes de vários países aliados, né? E esse tratado tem esse nome porque acontece em Paris. Versalhes é o palácio, né, em Paris, e que vai estar os representantes dos países aliados, que agora vai se discutir a paz ao mundo a partir de 1919. O Tratado de Versalhes foi o quê? Foi um acordo firmado no ano de 1919 com os países participantes da Primeira Grande Guerra, que estabeleceu normas estritamente restritas e que vão, de certa forma, colocar, né, a culpa do grande conflito sobre a Alemanha. Com isso que se criam algumas restrições para a Alemanha, tais como proibição de organizar seu exército. A Alemanha agora vai ter seu exército reduzido.
perdas de território por quê? Porque a Alemanha devolve, lembra da Guerra Franco-Prussiana, o revanchismo francês, a Alemanha devolve as ricas regiões de Alsácia e Lorena para a França, e a Alemanha também tem que pagar uma alta indenização aos países vencedores. E o que isso vai resultar, né? As consequências do Tratado de Versalhes. Isso vai gerar entre o povo alemão um sentimento de quê? De humilhação. Vai gerar também desemprego, a economia é enfraquecida, uma crise econômica, até por conta da questão da guerra. A economia desse país fica afetada, em crise, uma inflação muito grande e a falta de confiança do povo para com o governo, que é uma das questões também. Os historiadores consideram que o Tratado de Versalhes, quando recai para a Alemanha toda a culpa, que vai também, junto com outras questões, vai contribuir para que anos depois surja a Segunda Guerra Mundial. E que tem aí algumas curiosidades da guerra, que tem vários filmes, eu deixo para vocês aí como sugestão aí, que vocês assistam, mesmo que o filme, tem vários filmes que retratam dessa questão, mesmo de forma de ficção, mas ajuda vocês também a compreenderem melhor o conteúdo. Um dos filmes, tem vários filmes, eu deixo aqui uma sugestão, o filme Soldado de Guerra. Tem também outros filmes, mas uma curiosidade, que ficou o episódio que ficou famoso, que é o episódio da noite de Natal, na Primeira Guerra, conhecido como a Trégua de Natal. Nos dias 24 e 25 de dezembro de 1914, os soldados alemães, eles realizaram uma trégua nos bombardeios contra os franceses e ingleses, que eles estavam localizados na Bélgica. Os soldados saíram das suas trincheiras, foram até as trincheiras inimigas para que eles trocassem comida e charuto, um momento de paz. E quero deixar para vocês também a questão, já que nós estamos vivendo em um contexto de pandemia, só para contextualizar, que nesse período, nesse contexto também da Grande Guerra, a humanidade passou também por uma guerra sanitária, como nós estamos passando no momento atual, a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola, ela foi uma vasta pandemia do vírus influenza e que surge em janeiro de 1918 até dezembro de 1920, não é? O mundo, a humanidade tem que enfrentar essa pandemia, na qual cerca de mais de 500 milhões de pessoas foram infectadas. E que aqui o pico dessa doença, não é? Aqui no Brasil, foi no final do século XVIII. Até o presidente, né, Rodrigues Alves, ele morre infectado pelo vírus da influenza. Ele é eleito, mas ele não chega a assumir porque ele é infectado pelo vírus e vem a falecer. E que também tem esse nome gripe espanhola, por quê? Embora tenha esse nome, ela não acontece na Espanha. Primeiro caso do vírus influenza vai surgir justamente nos Estados Unidos, no campo, né, que soldados norte-americanos, eles vão começar a se sentir mal, vão ser infectados e ninguém sabia o que estava acontecendo. E onde rapidamente mais de 100 soldados são infectados. E
Isso fez o quê? Que não se divulgasse isso para ninguém, né? Se estava numa guerra, e isso não veio a público. Começou a protelar a divulgação. Foi a Espanha que se tornou isso público do que estava acontecendo. Por isso que tem esse nome, a gripe espanhola. Aqui só é um pouco de explicação. Se vocês desejarem se aprofundar, deixo também como sugestão que vocês façam a leitura. Que nossa aula já está quase chegando ao final. Vou deixar também atividade no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula. Eu faço o comentário e faço a correção. Vou deixar aqui a atividade que vocês irão fazer, irão ler o capítulo para responder as questões. Vocês vão responder as questões de 1 a 4 da página 78 do nosso livro didático. Leiam, respondam as questões e no nosso próximo encontro a gente corrige e faz o comentário. Espero que todos vocês fiquem bem e que até a nossa próxima aula. Mas antes de terminar a nossa aula, vou deixar também aqui uma expressão africana. Uma expressão africana propícia para a gente refletir para o momento atual. O Butu. Sou quem sou, porque somos todos nós. Um abraço. Em nome de todos os meus colegas da rede municipal do 9º ano, até o nosso próximo encontro.